Bom, hoje é dia 17 de agosto de 2023 e o grupo de conjuntura está aqui reunido para discutir um tema que tem tomado grande parte dos noticiários ao longo desta semana, né? O resultado das eleições primárias na Argentina, que, de certa maneira, surpreenderam um pouco, né? A intensidade do resultado. É, Inclusive, nós vamos aqui discutir a forte desvalorização do peso que vem ocorrendo desde segunda-feira, a partir desse resultado, né? Então, nós estamos aqui hoje com o nosso especialista em Argentina, professor Antônio Lich, que é, inclusive, argentino, mas também é cidadão brasileiro, né? E ele vai discutir com a gente essas principais questões que estão por trás desses resultados e, eventualmente, até se puder falar um pouquinho de perspectivas para a economia argentina, que é uma economia muito importante para o Brasil, não só pela proximidade física, né, mas é um importante mercado consumidor dos nossos produtos exportados. Estamos aí no Mercosul e sempre em grandes negociações. Então, é um país que afeta muito o Brasil e tudo que acontece lá nos afetará muito. Então, professor Lixa, com a palavra. Obrigado, professora Margarida. Tá? Então, como a professora colocou, domingo, dia 13 de agosto, eh, aconteceu um evento eleitoral, teve as primárias, tá? Que elas são abertas, simultâneas e obrigatórias na Argentina, não? Por isso tem um acrônimo chamado PASO. Então, aconteceu nas PASOs e teve uma surpresa eleitoral. Um dos candidatos de oposição, Javier Milei, teve uma expressão surpreendente, chegou a 30% dos votos. Os analistas esperavam que o volume eleitoral do Milei estivesse mais próximo de 20% e ele chegou a 30%. Por outro lado, o candidato do oficialismo, que é também o ministro de Economia da Argentina, Sergio Massa, tá? Que parte de uma agrupação chamada União pela Pátria. Então, Massa teve 27% dos votos. Na verdade, ele teve 21% dos votos, e o outro candidato da União pela Pátria, Juan Grabois, teve 6%. Quando a gente soma os dois, dá os 27%. A eleição da União pela Pátria, não, do chamado kirchnerismo, se bem que é um conjunto de partidos que participam aí, foi, em certo sentido, decepcionante, tá? Ficar abaixo de 30% não é habitual para as eleições históricas do peronismo, não? Em especial nos últimos 40 anos. Então, tivemos um oficialismo que foi pior do esperado e um dos candidatos de oposição, Javier Milei, que foi muito melhor do que se esperava, o que, de alguma forma, fragiliza ainda mais as condições políticas do atual governo. Tá? O primeiro turno das eleições vão ser dia 22 de outubro. Tá? Então, ainda faltam 2 meses e alguns dias, não, para esse primeiro turno das eleições. E, na verdade, o novo governo assume dia 10 de dezembro, tá? O que significa um longo período para um governo que está muito fragilizado. Tá? Como Margarida colocou também, segunda-feira, dia 14, aconteceu outro evento surpreendente. De forma inesperada, foi anunciada uma desvalorização no dólar oficial, tá? Na verdade, nem foi anunciada, isso também chamou atenção. Ou seja, não teve nenhum comunicado do Banco Central, não teve nenhum comunicado do Ministério da Economia, simplesmente foi colocado nos painéis uma mudança no dólar oficial, tá? Com uma desvalorização de 22%. Tá? Então, o dólar oficial começou a ser cotado a 350 pesos. Tá? O que se seguiu nessa manhã de segunda-feira, dia 14, foi um certo caos financeiro na economia argentina.
Por um lado, aconteceu uma forte corrida ao dólar, tá? O que levou a um conjunto grande de dólares paralelos, não? É inacreditável o número de mercados de câmbio que a gente tem na Argentina, tá? Eu não saberia contar, mas são mais de 20 mercados diferentes ou alternativas diferentes que a gente tem com cotações diferentes, tá? Muitas vezes a referência que se utiliza é um mercado que não é muito grande, um mercado pequeno, mas que é muito noticiado, que é o Blue, o mercado paralelo, tá? O Blue teve uma forte desvalorização. Nos dias seguintes ele chegou a 780 pesos por dólar, tá? Colocando uma brecha cambial muito grande, tá? Entre o dólar oficial e esse Blue, por exemplo. Hoje ele está caindo, o Blue hoje está um pouco mais moderado, está a 750 pesos, mas temos um mercado, então, paralelo, no caso do Blue, a 750 e um mercado oficial a 350, ou seja, que temos uma diferença entre o dólar, esse dólar libre ou financeiro, um dos dólares financeiros, de mais do dobro do dólar oficial, o que dá uma ideia do grau de desorganização e de estresse nesse mercado de câmbio, no caso argentino. Só para não dizer que todas as notícias foram ruins, terça-feira teve o anúncio da inflação do mês de julho na Argentina, tá? Ela veio num patamar de 6,3% ao mês, tá? E por incrível que pareça, foi comemorado pelo Ministério da Economia, uma inflação de 6% ao mês. 6,3%. No mês de junho já tinha sido 6%, mas nos meses anteriores ela estava acima de 7%, quase 8%. Tá? Dessa forma, a inflação acumulada em 12 meses na Argentina até julho está em 113%. Tá? Mas esse 113% é, obviamente, uma história do passado. Tá? A inflação está se acelerando por causa desta desvalorização. Na primeira semana de agosto, a inflação de uma semana foi 4%. Tá? E provavelmente a inflação para este mês de agosto pode estar por volta de 12%. Tá? Sendo que no mês de setembro devemos ter uma inflação um pouco maior ainda, não? 15% ao mês. Então estamos em um contexto de forte aceleração inflacionária. Na verdade, o que aconteceu nos últimos dias na economia argentina é que ficou praticamente paralisada porque não existiam preços na economia, tá? Como não se sabe qual vai ser o preço do dólar na semana que vem, tá? Agora está começando a se acalmar os mercados e está começando a ter um pouquinho mais de definição, tá? E com isso já se começam a estabelecer a lista de preços, especialmente no atacado. Mas, com certeza, a maioria dos preços, ou muito dos preços, tem sido, estão tendo uma remarcação de quase 20%. Tá? Alguns por razões muito específicas, como no caso da carne, não? A carne está disparando na economia argentina e por essa razão, por exemplo, foram proibidas as exportações de carne por um mês, tá? Ou seja, por um mês está proibido exportar carne, especialmente para a China, numa tentativa do governo de segurar o preço doméstico da carne, tá? Então, estamos num momento de grande desorganização financeira, não? Especialmente no mercado de câmbio. Quando a gente olha para o Banco Central e pergunta pelas reservas líquidas que ele tem, a gente encontra um dado também absolutamente surpreendente. Ou seja, basicamente, as reservas líquidas são negativas em 12 bilhões de dólares. Tá? Ou seja, não é que o Banco Central não tenha dólares disponíveis, ele está utilizando dólares que não são próprios. Ou seja, dólares que não poderiam ser utilizados num montante que já ultrapassa os 12 bilhões de dólares. Tá? Provavelmente esse deve ter sido o motivo, junto com o mau resultado do domingo, como colocou Margarida, para explicar a desvalorização de segunda-feira.
Por outro lado, existia uma forte pressão do Fundo Monetário, tá? Lembremos que a Argentina é o maior devedor do Fundo Monetário, não? Tem uma dívida de mais de 45 bilhões de dólares com o Fundo Monetário, tá? E existem, a Argentina tem que fazer fortes desembolsos, tá? O próximo desembolso é a semana que vem, dia 23 de outubro, tá? E, obviamente, que o Banco Central não tem recursos os últimos pagamentos, na verdade, foi feito utilizando um swap cambial que a Argentina conseguiu com a China e um empréstimo que a Argentina encontrou com o Catar, tá? Então, só que a gente está devendo dinheiro ao Catar, ao Banco Central do Catar, e estamos devendo dinheiro ao Banco Popular da China. E temos que fazer um pagamento na semana que vem, tá? Mas parece que o Fundo Monetário vai fazer um desembolso para permitir o pagamento que a gente tem que fazer para eles, tá? Está se esperando que o montante seja de 7,5 bilhões de dólares para a semana que vem. O ministro da Fazenda tem anunciado 10 bilhões, mas provavelmente o montante vai ser mais próximo de 7,5. Isso permitirá pagar o Fundo Monetário, o vencimento que teremos na semana que vem, a Argentina terá semana que vem, e também temos um vencimento com o Qatar, e aí a gente tem que também pode ser utilizado parte desses recursos, temos que ver. Enquanto isso, as restrições às importações, tá? Que na Argentina tem um nome muito específico, não? O pessoal chama de cepo, tá? Tem aumentado, tá? Ou seja, as proibições de importações são cada vez maiores. Por exemplo, desde o mês de junho, já temos mais de 2 meses, é que estão proibidas as importações de carros desde o Brasil. Então, a Argentina que compra carro brasileiro, não, das montadoras brasileiras, não são as mesmas montadoras da Argentina, mas importa do Brasil, nós não compra carro porque estão proibidas as importações desde o mês de junho, tá? E, por outro lado, o governo também, nas últimas semanas, tem aumentado os impostos à importação, tá? Isso tinha acontecido há uns 15 dias atrás. Esses impostos à importação funcionavam também como uma espécie de desvalorização, tá? É, é claro que, então, a situação macroeconômica, nesse sentido, continua delicada. Uma pergunta habitual entre os macroeconomistas é se existe ou não um risco de uma aceleração mais intensa da inflação, tá? Estou falando que a gente pode ter uma inflação este mês de 12 em agosto e 15 em setembro, mas podemos ter uma hiperinflação? A maioria dos analistas acham que não. Por enquanto, não existe nenhuma corrida dos depositantes que estão em depósitos a prazo para o dólar, não? Esses, digamos, a maioria dos depositantes a prazo, que não são famílias, não são pessoas físicas, a maioria são instituições financeiras, tá? Grandes fundos, fundos de pensão, fundos de investimento, tá? Eles que estão com aqueles depósitos a prazo em pesos, por enquanto não existe nenhuma corrida para o dólar, que isso seria, digamos, provável detonante de uma hiperinflação. De qualquer forma, na segunda-feira, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros, não, de referência, que estava em 97% ao ano, passou a ser de 117% ao ano, ou seja, a taxa de juros básica aumentou 20%, tá? Mas quando a gente olha essa taxa de juros e coloca em termos efetivos, ela significa mais ou menos, para ter uma ideia, uma taxa de juros de 10% ao mês, tá? Ou seja, estamos segurando, o Banco Central está segurando esses depósitos a prazo, mas com taxas de juros que estão em um patamar de 10% ao mês, que provavelmente vai ter que aumentar se a inflação se acelerar nas próximas semanas, tá?
o que cria, digamos, um grande momento de instabilidade, não? Isso, então, bom, então, agora, o que chama atenção, ou seja, a Argentina é um país com grandes contradições, o que chama atenção é que nos últimos 2 meses, não, isso não tem acontecido esta semana, mas antes da desvalorização, o preço dos bônus argentinos tinha subido. É claro que estavam em um patamar baixíssimo, tá? Eles estavam abaixo de 20 centavos por, por peso, não? Ou seja, tinha uma desvalorização, ou seja, um bônus de um peso valia menos de 20 centavos, tá? E isso aumentou nos últimos 2 meses, chegou a quase 23, 24%, 24 centavos, tá? É, o que chama atenção, porque aumentou o preço dos bons, e também tivemos uma melhora no preço de ações, tá? Várias das ações, especialmente ligadas a commodities, empresas ligadas a commodities, têm melhorado nas últimas semanas. Hoje, por exemplo, o Merval, a Bolsa de Valores argentina, está subindo. Então, temos um mercado financeiro estranho, porque, por um lado, temos um estresse grande nos mercados de câmbio, com uma grande desorganização, muito grande, restrições às importações, inflação acelerando, mas, por outro lado, a gente percebe que temos tido uma melhora nos mercados de bônus e ações. Provavelmente isso está muito associado ao fato de que devemos ter uma mudança de governo no final do ano, tá? Isso deve, de qualquer forma, o preço dos bônus continua abaixo dos 30 centavos, não? Ou seja, em lugar de um peso, vale menos de 30 centavos, que seria já um preço bem baixo. Nos primeiros dias desta semana, segunda e terça-feira, tem uma forte desvalorização dos bônus, tá? Tanto em Buenos Aires quanto em Nova York, tá? E, falando agora um pouquinho das perspectivas que Margarida colocou também, tá? Temos uma longa travessia até o final do mandato do ministro Sérgio Massa, tá? E do presidente Alberto Fernandes, tá? Porque, de qualquer forma, não é possível antecipar as eleições, tá? Vamos ter um primeiro turno dia 22 de outubro e um segundo turno no final de novembro, e a posse deve ser dia 10 de dezembro do novo governo, e esse calendário eleitoral não pode ser mudado, então a gente vai ter que ficar com o governo até dezembro, um período longo para quem praticamente já não tem nenhum instrumento de política econômica com a qual atuar, tá? Até existem alguns boatos, tá? Mas isso são boatos, de que o próprio ministro da Fazenda, o Sérgio Massa, renunciaria neste final de semana, o que permitiria se concentrar na sua candidatura a presidente. Lembremos que ele é, por um lado, ministro de Economia e, por outro lado, tem que fazer a campanha eleitoral, não? Em um contexto em que ele está muito atrás, tá? E num contexto em que a inflação está nesse patamar tão elevado. De qualquer forma, os dois principais candidatos de oposição, tanto Javier Milei, que já falei, obteve 30% dos votos, quanto Patrícia Bullrich, que é a candidata de Juntos por el Cambio, o outro que um grupo de partidos também de oposição, os dois seriam de centro-direita, provavelmente mais o Milei, no caso do Milei, bem mais de extrema direita, mas, digamos, a principal proposta que acho que me parece que vai ser o primeiro ponto a ser tratado vai ser um forte corte do gasto público, tá? O que surpreende nesses anúncios, tanto no caso da Patrícia Bullrich quanto no caso do Javier Milei, é que eles estão prometendo um corte público para o ano que vem, 2024, de 5% do PIB, o que é um número absolutamente grande, extremo, tá? É difícil pensar que em um ano se possa fazer esse corte de gasto. De qualquer forma, o gasto público argentino, tá? Que está em quase 42, 43% do PIB,
ele tem muita gordura para ser cortado, porque nos últimos 20 anos ele passou de 28% do PIB para 42%. Nossa, nos 20 anos agora dos governos kirchneristas, é claro que teve um mandato do Macri no meio, mas nesses 20 anos o gasto público com proporção do PIB cresceu mais de 14% do PIB, então temos alguns lugares onde a gente pode fazer alguns cortes rápidos. Um deles são os repasses para províncias e municípios, porque as províncias e municípios não têm uma situação fiscal tão delicada, provavelmente. Tá? É claro que aí temos problemas legais, tá? Temos problemas da lei de coparticipação, que é uma lei federal, e isso depende também do Congresso, mas, de qualquer forma, acho que devemos ter fortes recortes nesse setor, e outro setor onde também temos muitos exageros são nos subsídios a serviços públicos, não? Energia elétrica, não? Gás, transporte, tá? Com subsídios muito grandes, acho que aí também temos espaços para reduzir esses subsídios, então a gente podemos ter um grande corte de gasto público, tá? A Argentina deve ter um déficit primário este ano por volta de 2,4, 2,5% do PIB, que em consequência, se tiver esse corte de gastos o ano que vem, devemos chegar a ter um superávit primário o ano que vem, tá? Então, o ano que vem, eu acho que as expectativas vão melhorar se consegue, se ganhando um candidato de oposição, conseguindo fazer um ajuste fiscal, tá? É claro que para este ano as expectativas são de uma inflação chegando a 160%, tá? E uma queda do PIB de 3 ou 4%, não? 3 ou 4%, tá? O ano passado a economia cresceu 5,2%, mas este ano, tá? Deve cair entre 3 e 4%. Parte dessa queda está muito associada ao problema da seca, tá? Lembremos que 50% da produção agrícola, especialmente da soja, se perdeu. A Argentina, que é um grande exportador de soja, este ano está importando soja, tá? Porque muitos dos exportadores têm que comprar soja para cobrir seus compromissos que já tinha assinado, tá? Então, temos um ano, digamos, de forte recessão, mas, em princípio, Margarida, eu diria assim que temos 3 meses até dezembro, 3 ou 4 meses longos até dezembro, até o novo governo. É claro que as expectativas podem melhorar na medida, especialmente, que as questões fiscais sejam definidas pelos candidatos de forma mais clara sobre como será feito o recorte de gasto, e isso permite algum otimismo para o ano que vem. Tá? Em um contexto de uma economia muito desorganizada, os preços relativos estão muito fora do lugar por causa de todas as intervenções e todas as restrições que a gente tem, não, que foram sendo colocadas ao longo, não, por exemplo, nas importações, a história dos mercados de câmbio são difíceis de serem revertidas, porque criam muitos ruídos e atritos entre os agentes econômicos, tá? Mas, de qualquer forma, temos se a gente olha para os mercados de bônus ou os mercados de ações, temos um pouquinho mais de otimismo. Ok, Lixa. Então, a gente está vendo aí uma economia que tem três enormes desafios. E todos os desequilíbrios macroeconômicos estão contidos na Argentina, né? A inflação, uma mega inflação, um brutal problema de contas públicas e um problema enorme com os dólares, né? No setor externo, como a gente chama. Lembrando aqui um pouco o Mário Henrique Simonsen, qual dos três desequilíbrios é o pior? Ele dizia muito que a inflação dói, mas o câmbio mata, né, quando não tem dólares. E certamente a proposta desse ultradireitista e Milei sobre a dolarização da economia e o fim do Banco Central não é nada razoável frente a uma economia que tem esse gigantismo de desequilíbrios macroeconômicos. Então, vamos esperar, torcer pela Argentina
e, enfim, ainda voltaremos a esse tema ao longo desse segundo semestre, né? Se você me permite uma palavrinha, eu acho também que o tema da dolarização eu sou totalmente contra, me parece a Argentina não é uma área monetária ótima, em consequência não tem condições de ter a mesma moeda que Estados Unidos, isso afeta a possibilidade de ter política monetária para estabilizar a economia e uma outra, não, instabiliza a economia, tem uma série de... Tá. Mas quando a gente olha para, não Javier Milei, mas outras pessoas, especialmente alguns assessores econômicos, não? Como Carlos Rodrigues ou Diana Mondino, que estão dentro da equipe de Javier Milei, eles são contra também a dolarização, tá? Ou seja, eles são mais a favor de ter um regime de câmbio flutuante, que é o que seria como o Brasil tem, não? Um mercado único de câmbio e câmbio flutuante. Que Eu é o acho que isso recomendado para fazer frente a esse desequilíbrio, né? é o recomendado para É fazer o recomendado. exatamente. Então, eu acho que a Argentina deve ir nessa direção, tá? Apesar de esses anúncios de campanha que têm criado tanta polêmica na Argentina nos últimos meses. Ok, gente, então ficamos por aqui. Na próxima quinta-feira teremos um novo podcast com o grupo de conjuntura e que todos vocês tenham um bom final de semana, um início de semana muito bom também. Obrigada.